tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Viver Bem por meio do autoconhecimento. O meu nome é Silvano Dias, sou formado em filosofia e em terapia com abordagem em filosofia clínica. O tema da nossa reflexão de hoje é sobre o sentido da vida, né? Esse tema é proposto para discussão a partir da perspectiva do Viktor Frankl. Ou seja, o Viktor Frankl construiu um modelo de terapia fundamentado na perspectiva do sentido da vida. Ou seja, o ser humano, em todo instante, em todo momento da sua vida, ele tem uma necessidade de sentido da vida. Essa discussão parece um pouco controversa, né? Porque nós estamos num processo em que a pandemia avança cada vez mais no interior do Brasil. Nós estamos vendo várias pessoas acometidas pela morte, né? Várias pessoas, outras que ficam dolorosas, com dores, né? No sentido de perdas, né? Significativas devido às suas relações com as pessoas que amavam e que amam, e essas perdas trazem, né, um vazio enorme na vida das pessoas que ficam, e portanto esse vazio acaba, por exemplo, levando a muitas pessoas a ponto de desespero. No entanto, pensar o sentido da vida nessa dinâmica, né, que nós estamos vivenciando não me parece contraditório por dois motivos. O primeiro motivo é que o Viktor Frankl é um sobrevivente do campo de concentração, né? E aí era justamente quando ele estava em situações limite, onde a vida dele estava em situações limites, vivendo realmente a condição quase não humana, né? É que ele tentava encontrar, mesmo assim, um sentido para a sua vida, para que ele se mantivesse enquanto humano, respirando e desejando viver, né? Isso que é fundamental, ou seja, a vida da gente, em muitos momentos, nos trazem situações, nos lançam em circunstâncias em que parece que a vida da gente não tem mais sentido. E o Viktor Frankl, a experiência que ele teve, aponta de modo ao contrário. E justamente por ele ter sobrevivido os horrores do campo de concentração, né, que seria a perda de sentido, né, Viktor Frankl, ao contrário, resistia. Assim como outros também, companheiros seus, resistiram. Eu sei que nem sempre a gente pode encontrar um sentido maior num momento imediato, de modo imediato. Mas a vida, ela tem uma dinâmica da qual nem sempre as questões circunstanciais, externas, cotidianas, sociais, econômicas, nos apontam, nos oferecem realmente o total sentido da nossa existência. Então esse seria o primeiro tópico, o primeiro ponto, né? O porquê falar do sentido da vida a partir da perspectiva do Viktor Frankl. A segunda perspectiva é que a vida, ela tem uma dinâmica muito maior do que essa dinâmica de que a gente está acostumado com as questões sociais, econômicas, né? E até mesmo relacionada aos desejos e prazeres sexuais. A vida, ela possui uma dinâmica muito mais ampla do que isso, na qual nós, seres humanos, né, enquanto humanos, nós podemos estar nos desenvolvendo numa perspectiva
de nos compreendermos como seres de uma relação com um ser transcendente, que essa transcendência necessariamente é uma dinâmica em que a gente encontra uma paz interior, onde a gente encontra um sentido para nossas expressões do qual nós estamos vivenciando, onde nós podemos encontrar realmente refúgio em nós mesmos, que essa forma de refúgio está justamente numa dinâmica de encontrar no seu próprio interior a sua dinâmica da espiritualidade. Ou seja, o que seria a espiritualidade? Né? Espiritualidade é essa relação onde de desprendimento do ser humano em relação aos determinismos sociais e econômicos. Nós não somos somente esses determinismos sociais e econômicos, nós somos muito mais do que isso. Nós podemos desenvolver em nós mesmos um processo de libertação e de liberdade mais pleno enquanto ser humano. E quando o Viktor Frankl apresenta essa dinâmica da liberdade, que é a gente conseguir transcender, né, desenvolver um processo de autoconhecimento em que a gente transcenda esses determinismos e rumo a um processo da liberdade. Então, o que é a liberdade? Uma liberdade de espírito, vai dizer o Viktor Frankl. Né? E o que seria essa liberdade de espírito? Seria então eu estar vinculado a alguma religião, algo nesse sentido, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu, enquanto ser humano, eu aspiro sempre um desenvolvimento melhor de mim mesmo. Né? Qualquer que seja o ser humano, ele sempre quer ser melhor do que ele já é. E esse processo de abertura, de capacidade, de transcender, de autossuperação, é o que o Viktor Frankl vai dizer que é a dinâmica do sentido da vida, que é a dinâmica das relações, onde nós encontramos, por exemplo, sentido a partir das relações que a gente estabelece, não mais comigo mesmo, somente com o meu eu, com o meu ego, que muitas vezes esse meu ego mais me leva a desenvolver processos em que eu me afunde ou eu fico mais preso aos processos de apego, né? O meu ego, ele me leva muito mais ao apego aos outros do que ao desenvolver, por exemplo, o meu processo de liberdade e de ser humano. Então, nesse caso, o Viktor Frankl vai apontar a liberdade é uma dinâmica do espírito. Então, quando a gente aprender que, apesar dessas dificuldades, dessas condições de sofrimento que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que todo esse processo de sofrimento deriva porque eu, enquanto ser humano, eu desenvolvi um processo, por exemplo, de apego e não de liberdade em relação às pessoas. Eu sofro porque eu sou apegado, né? E como eu desenvolvo isso? Então, ser apegado significa amar, querer bem ao outro? Mas eu também posso amar, desejar estar com o outro plenamente, sem estar totalmente apegado. Eu não preciso estar vivendo a vida do outro. No entanto, é necessário que a gente entenda que o que traz sentido para a minha vida. Porque numa relação que eu estabeleço com o outro, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus amigos, o amor da minha vida, né? Todas essas relações que eu estabeleço com essas pessoas, né? Eu as amo, eu estou com elas o tempo inteiro. No entanto, a falta, né, dessas pessoas, elas podem me provocar
um sentimento devastador na minha vida. No entanto, a minha vida, ela não pode ser o tempo inteiro organizada e regida a partir do outro. É essa que é a dinâmica do sentido da vida. O sentido da minha vida não se dá somente na relação com o outro, mas na relação que eu estabeleço comigo mesmo, mediado pelo outro. Então, onde eu encontro um sentido para a minha vida nessas situações? Eu encontro o sentido para a minha vida quando eu começo a perceber que não são as outras pessoas, não é o objeto, não é o carro, não é a casa, não é nada disso, nada dessas coisas que eu posso vir a perder, né, ou a conquistar, que vai trazer sentido para a minha vida. O sentido da minha vida não está no apego que eu estabeleço com as coisas. O sentido da minha vida se estabelece pelo modo como eu me relaciono com essa forma de lidar com a minha existência. Como eu lido com a minha existência? De forma totalmente dependente do aval do outro? Será que o outro desejaria que eu estivesse totalmente dependente dele? Ou será que ele queria que eu tivesse um propósito muito maior para a minha vida, que eu desse conta da minha vida independente dela, dessas pessoas? E não é aqui que fica a grande questão. Ou seja, mesmo de forma pactuada, mesmo dentro de um processo em que nós pactuamos a vida nas relações que estabelecemos com os outros, é necessário que a gente encontre momentos para a gente perceber que é necessário tudo isso para que a gente compreenda qual é o sentido da minha própria existência. Pergunte para você, qual é o sentido da sua vida? É ficar à mercê do outro ou dos outros, né? Então é interessante esse processo para a gente compreender quem nós somos. Fica a dica.